Bem, pessoal, sejam bem-vindos então oficialmente, né, a esse nosso terceiro encontro, acredito eu, falar um pouco mais sobre tanto o estudo de caso em si, quanto refletir brevemente sobre alguns tópicos, sobre alguns textos em si. Em outros encontros, nós já deixamos aí com os materiais aqui no próprio canal da Uninter Polo de Itajaí, né, tanto algumas discussões sobre a violência nos estágios, por exemplo. Nós falamos um pouco os detalhes, principalmente para quem está chegando agora, sobre o que é o estudo de caso em si, né, sobre essa metodologia de ensino e estudo de caso. E hoje, justamente, vamos tentar tanto tirar dúvidas gerais nesse nosso terceiro encontro, como também elencar alguns pontos sobre o que é essas ODS que nós estamos desenvolvendo, né, esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, voltado realmente a essa agenda de 2030, então. Mas bem, para quem está chegando agora, né, para quem é calouro principalmente, o estudo de caso nada mais é do que uma metodologia de estudo, então, né, que busca realmente várias fontes, busca várias mídias, onde na prática nós temos que basicamente desenvolver um texto, né, entre 3.000 a 5.000 caracteres. Alguns alunos já estão, inclusive, já essa semana compartilhando comigo o que já tem aí desenvolvido, né, e até quem chegou agora no curso, sugiro que façam isso, né, para até termos um pouco mais de intimidade, termos um pouco mais de contato também, né, aquilo que vocês já estão produzindo. Sintam-se também convidados, caso nos nossos encontros, né, para estudo de caso, ou a partir de semana que vem vamos discutir um pouco mais os estágios em si, e no seguinte que vamos discutir um pouco mais o próprio TCC, podem vir ao polo também aqui em Itajaí, né, para quem é perto, é fácil, faz parte do percurso, sintam-se realmente bem à vontade para vir aqui em Itajaí e realmente participar também dessa roda de conversa que nós estamos tendo tanto aí virtualmente, né, quanto presencialmente também, tá? Sintam-se aí convidados quanto a isso. Mas lembrando que o estudo de caso, então, ele se encontra sempre nos módulos ímpares, ou seja, nas fases A1, que estamos vencendo agora. Depois nós teremos as fases B1, depois fase C1, também o próprio estudo de caso. Eu sempre gosto de reforçar isso, pessoal. O estudo de caso tem um peso muito significativo na nota. E principalmente o estudo de caso, diferentemente do portfólio, ele não precisa de nenhum tipo de apresentação no polo, ele, né, deve ser feito individualmente, basta que você construa um texto, basicamente de 2 páginas, né, entre 3.000 a 5.000 caracteres, respondendo então aquelas 3 perguntas que nós temos lá para nos nortear, nos guiar então na nossa resposta. E esse é um trabalho bem interessante, vai falar justamente dessa degradação social que nós vivenciamos, né? Dessa transição da cultura de paz para essa cultura de violência, e pensando principalmente na questão da educação física e a violência nos estádios, a violência nos esportes, a violência nas lutas, por exemplo, né? E aí nós temos alguns textos que vão nos ajudar a descrever um pouco mais essa relação praticamente a construção dos nossos textos. Primeiro, uma das primeiras perguntas é basicamente falar dessas concepções de paz no mundo, né? Falar como essa concepção de paz ela foi realmente se construindo ao longo da história, falar da própria atuação da Organização das Nações Unidas, né, nessa mediação da resolução de conflitos, que, como também citamos em outros encontros, mais do que nunca, né, está em evidência agora nesses conflitos aí geopolíticos entre, né, grandes potências como Rússia e Ucrânia, por exemplo. E aí, né, depois de nós construirmos essa pequena introdução, essa pequena contextualização, vamos pensar assim, né, que eu sempre sugiro, entre 1.500 caracteres para responder aí esta primeira questão. Uma segunda questão, agora falando num contexto mais nacional, né? Falando dessas diferentes manifestações da violência, puxando para a educação física, no caso, no esporte brasileiro, e citando pelo menos uma alternativa para a contenção dessa violência, né, dentro dos estádios, por exemplo, do campo
em si do próprio esporte. E depois, uma terceira questão, nós vamos justamente fazer essa reflexão sobre como o poder que a educação tem na sociedade, né? Falar como isso é necessário para até uma questão de aperfeiçoamento da nossa convivência. E nós vamos entender como é preciso realmente, para além de entender esses conceitos, né, entender do ponto de vista também emocional. Esses conceitos devem nos tocar, né, tocar os nossos sentimentos. E com isso nós vamos, de forma prática, na construção do nosso texto, nós vamos então apontar 3 ações que poderiam ser aplicadas por você enquanto profissional, né, da educação física, seja em uma escola, né, ou em uma creche, ou mesmo em um clube desportivo, em uma academia de ginástica, que você poderia promover para fortalecer essa questão da própria cultura, então, de paz dentro da sua cidade. Né? Cidade essa pode ser, tanto como nós citamos, né, a sua cidade em si, onde você vive, ou em cidades realmente locais com você possa, então, estar citando. E sempre, quando nós pensamos em uma atuação local, uma atuação regional, isso vai ter um peso muito mais significativo, tanto numa questão aí da nossa nota, né, ela tem um peso aí 35 pontos na prática, né, de desenvolvimento da nossa nota, quanto tem um peso também, um peso social, né? Quando nós temos uma visão global e uma ação local, isso é muito significativo, até por uma questão de emancipação humana. E aí reforço, né, para quem está chegando, que o texto, né, você deve então digitá-lo, pode fazer isso de forma bem simples, lá no Word, né, reescreva esse texto no Word, pode selecionar esse texto, fazer um simples Ctrl+C, Ctrl+V lá na caixa de comentários e então enviar esse trabalho aí para ser avaliado pelos corretores. Então, lembrando, 3.000 a 5.000 caracteres contando com os espaços. Não precisa ter título, né? Não precisa ter referência, porque também tudo isso irá, de certa forma, consumir os seus caracteres. Então, tudo isso você não precisa aí estar colocando. Mas o que eu gostaria até de elencar, né? Hoje, na última vez, nós falamos então um pouco mais sobre o esporte, falamos um pouco mais da relação de esporte e violência e a relação do jogo entre regras e concepções sociais, né? Falamos esse texto, né, publicado lá em 2014, na revista, né, Concepções e Ciência. Eu queria hoje elencar, né, um texto que vai nos ajudar muito, até para uma visão, né, mais global na relação de paz. É um texto da revista científica do Centro Universitário de Araras, né, a UNAR. É um texto intitulado Educação para a Paz, uma alternativa para os desafios da própria educação. Também vou deixar aqui para vocês, tanto aqui ou no WhatsApp, ou deixo para vocês na descrição realmente desses nossos materiais, para que vocês possam então ter acesso. E lembrando que todos esses materiais, tanto esse texto que nós citamos anteriormente, Esporte e Violência, esse que vamos citar agora, Educação para a Paz, né? Um outro texto da revista de Sociologia e Política da Construção da Paz em um Mundo em Transformação, um outro texto que é basicamente uma revisão sistemática sobre a produção de paz, né? E um último texto que é Educação para a Paz sobre uma questão de valor. Todos foram construídos já um audiobook, né? Audiobooks esses construídos por mim, ao qual também vou deixar para vocês aqui na descrição o link para esse audiobook, para vocês também, para além de terem essa linguagem textual, também terem uma linguagem, né, auditiva em si, sobre aquilo que depende de ter uma nova interpretação, ter um novo olhar sobre aquilo que vocês leem, mas também uma audição feita por mim especialmente, tá? Feito com muito carinho aí para vocês. É só acessar na descrição ali do material e vocês terão acesso a esses, são 5 audiobooks, né, falando aí cada um desses respectivos textos, tá? Acessem depois lá. Mas queria só elencar alguns temas, depois eu passo a palavra para vocês para até que vocês possam então compartilhar o que vocês já fizeram, para que vocês possam também já
né, trazer aí as suas contribuições sobre o que você já produziram enquanto estudo de caso e que possamos então estar socializando, né, esses materiais então com todos, tá? Nesse texto sobre educação para a paz, nós trazemos uma própria citação, né, de um dos grandes autores, principalmente da área da educação. Para quem é da licenciatura, vai utilizar bastante desse autor, né, Jean Piaget. Esse autor, né, que tem toda a sua base nessa relação construtivista, né, na construção do conhecimento, em que a criança ela possa construir realmente o seu conhecimento, né, mediado por atores sociais. Quando ele vem citar paz, ele cita que, né, a paz ela contribui ao afirmar que a educação é um direito e uma condição formadora para a criança. Então, Piaget tem esse conceito. Uma outra, também educadora, Maria Montessori, né, também foi citado lá em 2004, ela cita o conceito de paz como ele é discutido como a da organização social na civilização humana. Então, nós temos aí dois autores, dois principais teóricos da educação, tanto Maria Montessori quanto Jean Piaget, né, aí com suas devidas citações, tanto sobre cidadania quanto mesmo construção da paz. E aí, naturalmente, esse texto é um texto bem bacana, né, para ser lido, onde vem a citar outras questões que um autor, né, com o sobrenome Brandão, citado também lá no ano 2000, ele vem a citar que entende que a educação ocorre nos sentidos restrito e amplo, né? E ele vem distinguir o que seria esse restrito e o que seria esse amplo. Restrito, o autor ele considera todas essas formas de educação atreladas a uma formalidade, como essa que nós estamos aqui, né? Uma relação docente, né? O professor explicando algo para vocês, depois uma relação discente, onde os alunos socializam aquilo que estão aí investigando, e vale dizer também direcionadas a uma condução em períodos de tempo, ou seja, nós temos um tempo para estar aqui, para estar realmente sincronizando então ideias, né? Ou seja mesmo um ambiente formal, né? Como essa escola, no caso da Escola Superior de Educação. E esse autor, o Brandão, também cita, né, em um sentido mais amplo, quando ele entende o próprio desenvolvimento da existência humana em sociedade. Aqui eu trago também essas relações do próprio convívio, né, do aperfeiçoamento da convivência que essa relação da educação ela vem aí nos dar. E também ele cita que é possível então desenvolver essas várias formas de educação, né, para a paz e para a própria cidadania. E também esse autor vem a citar que a sociedade ela se encontra em busca de novas concepções sociais, buscamos constantemente, né, novas concepções sociais, novas concepções também educacionais para assegurar essas ações que agreguem ética, né? Ou seja, quando pensamos em ética, reforço, aperfeiçoamento de convivência, né? E quando pensamos em questões morais, é uma questão realmente o que eu, enquanto indivíduo, possa contribuir para esse aperfeiçoamento de convivência. Enquanto ética, ela tem uma linha um pouco mais coletiva, né? Um aperfeiçoamento coletivo de sociedade. A moral é o que eu, enquanto indivíduo, posso então estar contribuindo para esse aperfeiçoamento, né? Para que não possamos então entender esses conceitos de ética e moral, até do ponto de vista tanto quanto filosófico, né? E esses conceitos de ética e moral vão estar imbricados tanto nas relações aí sociais, imbricados nas relações aí familiares, no convívio, né, com os nossos familiares, nesse desenvolvimento também afetivo e também educacional, como esse que nós estamos buscando aqui construir, né, essas relações então aí educacionais. E nisso, né, esse é um texto bem bacana que vale muito a pena aí ler, que vai falar tanto sobre alguns conceitos sobre educação para a paz. São textos que vão falar bastante sobre outras concepções da própria Unesco em si, citando alguns conceitos da própria Unesco, e outras
devidas considerações aí a respeito desse. É um segundo texto que nós temos, é um segundo link, também já se encontra lá no nosso portfólio, tá? Texto esse intitulado aí Educação para a Paz, uma alternativa para os desafios, né? Aí puxando, é um texto bem bacana para quem é da licenciatura, né? Ou se interessa, às vezes até para trabalhar com crianças, né? Esses conceitos são conceitos bem interessantes, até como forma de temas transversais nas principais temáticas que nós temos que dar conta, de certa forma, dentro de uma escola, né? Como jogos e brincadeiras, temas transversais, às vezes, de ginástica, temas transversais na área dos esportes em si, né? Temas transversais na área de os esportes alternativos, esportes de aventura e tantas outras práticas que nós podemos estar levando, né? Como temas como a lutas, né? Que é um tema bem bacana, que possa ser levado a esses devidos conceitos como tema aí transversal a ser aplicado então nas escolas, por exemplo, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Agora abro espaço para vocês aqui que estão comigo no Google Meet e encerro aqui a gravação.